Fala, galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você, professor Tiago Andrade na área, mais uma vez. Queridos, voltamos para a última aula de permutações parte 5, onde nós continuamos fazendo exercícios de permutação com repetição. Porém, agora nós estamos trabalhando algumas codificações nos exercícios. E codificar é preciso para contar facilmente algumas coisinhas. Então, vem comigo, porque a aula é muito importante para o seu vestibular. Bom, já estou projetando aí na sua tela o nosso slide freneticamente, que começa em 3, 2, 1. Bom, queridos, freneticamente vamos à parte de permutações, exercícios, onde nós vamos começar a trabalhar agora alguns modelinhos de codificação, que é muito importante para o entendimento do nosso conteúdo. Bom, vou voltar o slide na partezinha da permutação com repetição, onde nós vamos lembrar a fórmula, né? Essa fórmula nós já trabalhamos no final da aula de permutações parte 3 e durante toda a aula em permutações parte 4. Né? Parte 3 nós ainda fizemos o exemplo 1 e o exemplo 2. E na parte 4, né, que aqui antecedeu essa aula aí, nós fizemos o exercício 3, o exercício 4, o exercício 5 e agora nós vamos começar o exercício 6. Onde o exercício 6 ele é muito importante. Então, na aula anterior, a gente fez o modelo 3, 4 e 5. E agora nós vamos fazer do modelo 6 em diante para finalizar o estudo das permutações. Bom, acompanha comigo aí. Ele pergunta o seguinte, de quantas soluções naturais são possíveis para a equação x mais y igual a 8? Então, eu quero que você me fale, que você determine quantas soluções naturais existem para a solução x mais y igual a 8? Bom, se eu for pensar aqui, né, em soluções naturais, eu estou falando em números positivos. Ou o zero. Porque o número natural ele começa no 0, 1, 2, 3, 4, né? Então, são os números naturais, é o zero e todos os números positivos, né, naturais. 1, 2, 3, 4, 5. Então, só me interessa as soluções naturais. Então, eu preciso, primeiramente, escrever quem é o conjunto dos números naturais, que nós chamamos de n, né? E lógico que todo mundo aqui sabe que o conjunto dos números naturais é o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, reticências, né? E lógico e evidente que nós precisamos adicionar ali, o Thiago esqueceu, né? Os números naturais, nós colocamos o zero, apesar do zero não ser, né, um número de construção tão simples assim. O zero, basicamente, o seu entendimento é apenas do século XVII para o século XVIII, mas a gente considera ele como um número natural. Então, os números naturais são os números inteiros positivos acrescido do zero. Né? Então, quantas soluções naturais existem para a equação x mais y igual a 8? Bom, lógico e evidente que para fazer esse exercício, primeiro eu vou te mostrar um pensamento, né? Bom, na equação, né, x mais y, vamos colocar o y maiúsculo aqui, igual a 8, as soluções serão os pares ordenados da forma, aí vou abrir um parênteses aqui, vamos colocar x minúsculo, y minúsculo. Lógico e evidente que todo mundo aqui sabe isso aqui, né? As soluções são da forma xy. Como tem que ser natural, eu poderia escrever aqui quais são as soluções, né? Então, vou escrever aqui, olha, as soluções serão... Bom, aí vamos prestar atenção que eu vou escrever todas, né? A primeira solução seria o x sendo 0 e o y sendo 8, porque 0 mais 8 me dá 8. Além de 0, 8, eu posso ter, bom, aí vamos lá, o x ser 1 e o y ser 7.
um 7, né? Que é um par ordenado também interessante de se escrever. Poderia ter aqui o 2, 6. Poderia ter aqui o 3, 4. Aí vamos lá, deixa eu chegar para cá um pouquinho. Vou escrever aqui, ó, 3, 4. Eu vou apagar aqui. 3, 4. Lógico, eu posso ter também, né? Opa, 3, 4, não, desculpa. 3, 5. Solução 3, 5. Né? Estou cometendo erro ali. Solução 4, 4. Claro que eu posso ter a solução 5, 3. Eu posso ter a solução 6, 2. Ou eu posso ter a solução 7, 1. Ou eu posso ter a solução, a última, 8, 0. Então, essas são as soluções. Eu pego o x, faço ele ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vejo quanto que falta para o y, de forma que x mais y é 8. Então, ao todo, quantas soluções nós temos aqui? Bom, vamos pensar quantas soluções. Então, no total, existem, bom, 4, 8, são 9 soluções, né? Existem 8 soluções. 8 soluções. Na verdade, 8 não, 9. O Thiago esqueceu do 8, 0. Eu falei e não coloquei. Ó. São 9 soluções. Né? Então, as 9 soluções estão aqui. Eu vou ter que colocar uma outra aqui embaixo, aqui, ó, que eu escrevi, eu acho que eu dei enter errado. A última solução seria a solução 8, 0. Pronto. Não tinha colocado ela ali, ó. Aí fica errado. Então, vai ser 0, 8, 1, 7, 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6, 2, 7, 1 e 8, 0. Então, são 9 soluções. O aluno fala assim, pô, Thiago, bacana, você já resolveu o exercício? Sim. Só que, querido, eu resolvi o exercício aqui algebricamente. Né? Ou seja, numericamente, eu forcei a barra aqui e enxerguei todas as soluções. Agora, se eu aumento muito o número, e se eu não trabalho mais com 2 variáveis, trabalho com 3, aí ferrou. Não é tão simples assim. Então, eu vou criar um artifício onde eu consiga representar isso através de pontinhos e barrinhas, ou símbolos quaisquer que eu queira representar. Então, por exemplo, nós vamos a um sistema aqui que é chamado de codificação. Então, nós vamos fazer aqui um sistema de codificação. O que significa codificar? Codificar significa representar, de preferência num sistema binário ou no mais ternário, para facilitar a compreensão. Então, a codificação que eu vou fazer, a condição que eu vou fazer é, toda vez que eu representar um símbolo, ele vai ter uma determinada aplicação nessa minha conta, nesse meu raciocínio. Por exemplo, eu vou falar que o asterisco corresponde a uma unidade. E eu vou falar, por exemplo, né, que a barrinha, né, deixa eu ver que barrinha que eu vou colocar aqui. Vamos colocar aqui a barrinha assim, ó, significa o sinal de mais, hipotético. Né? Então, ele significa o sinal de mais ou uma separação entre x e y. Então, isso que eu estou fazendo aqui é uma codificação que eu estou criando. Né? Agora, eu vou tentar escrever algumas dessas soluções nesse sistema de codificação. Então, por exemplo, vamos codificar aqui, digamos, né, algumas soluções. Vamos pensar em algumas soluções para essa equação. Por exemplo, eu poderia ter uma solução aqui, onde a solução poderia ser 3 mais 4. Perdão, mais 5. 3 mais 5. Porque 3 mais 5 me dá 8. Concorda ou não? 3 mais 5 me dá 8. Uma outra solução que eu poderia ter
né? Não é obrigado. Eu poderia ter, por exemplo, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 2. Vamos colocar aqui mais 2, porque 6 mais 2 também dá 8. Vou pensar aqui em outra solução, por exemplo, eu poderia ter 0 mais 8, né? Hipotético. 0 mais 8. Deixa eu só tirar os espaços aqui, para ficar mais bonitinho a minha codificação. Aí pronto. Então vamos lá. Essa primeira solução aqui, que eu estou visualizando, seria a solução, bom, a unidade 3 mais 5, que dá 8. Aqui embaixo eu estou codificando 6 mais 2. E por último aqui eu estou codificando, né, 0 mais 8, por exemplo. Que são números, né, de forma que 0 mais 8 dá 8, 6 mais 2 dá 8, 3 mais 5 dá 8, ou seja, que x mais y é 8. Só que em qualquer um desses algoritmos, aí eu vou destacar um aqui em questão, por exemplo, qualquer um desses algoritmos aqui, eu tenho quantos símbolos? Bom, repara que eu tenho 9 símbolos, em qualquer um deles. Tenho 9 símbolos, dos quais um se repete 8 vezes, que são os asteriscos, e um outro não se repete. Concorda comigo? Vê se você concorda, vê se você entende. Aqui, Tiago vai escrever, né? Eu consigo perceber que eu tenho 9 símbolos. 9 símbolos. Dos quais o asterisco, né? Vamos colocar aqui, ó, se repete 8 vezes. Eu consigo entender isso, porque eu estou codificando a unidade por asterisco, e o mais, o que separa o x do y, né, pela barrinha. O que basicamente eu estou fazendo nas outras configurações aqui? Por exemplo, vamos olhar essa aqui. É a mesma coisa. Eu continuo tendo os mesmos símbolos. Eu continuo tendo 9 símbolos. 8 asteriscos e uma barrinha. Ou seja, eu só estou trocando esses elementos, esses símbolos de posição. Por isso que trabalhar no sistema binário para codificar é importante. Então, aqui, basta a gente calcular uma permutação com repetição. Ou seja, querido, presta atenção, o total aqui seria uma permutação com repetição, né, de 9 símbolos, onde um deles se repete 8 vezes. Isso ficaria sendo 9 fatorial dividido por 8 fatorial. Aí, lógico e evidente que se eu fizer essa continha aqui, isso aqui vai ser 9. Olha o que o Tiago está te mostrando, hein? Olha o que o Tiago está te mostrando. Eu estou te mostrando que esse raciocínio de pontinhos, ou asterisco, se você preferir, com as barrinhas, separando o valorzinho de x e y, ele calcula para mim o resultado. Então, ele fornece para mim 9. Mas espera aí, o que seria esse 9? Esse 9 seria o total de soluções. Então, eu posso afirmar que a equação admite 9 soluções. Olha que bonito o exercício. Olha que lindo o exercício. Só que, gente, nem todo mundo entende isso de cara. O porquê que eu estou codificando? Porque é necessário codificar. Porque é importante codificar. Aqui, talvez você gaste mais tempo para codificar do que para pensar nas soluções. Mas isso sempre vai acontecer? Não, lógico que não. Então, eu tenho que pensar em codificar, transformar num sistema binário para facilitar o meu raciocínio. É isso que o Tiago quer te mostrar. É isso que eu quero que você observe. Gente, isso é lindo demais. Codificar é preciso. Poderíamos fazer uma aula, né? Permutações e as codificações. Isso é lindo demais, né? Então, olha que exercício interessante. Olha que raciocínio bonito. Agora, vamos ver se você entendeu isso. Então, agora, sem verificar, olha, sem verificar
quais seriam as soluções, vamos ao exemplo 7. Digamos que apareça assim para você. Determine quantas soluções naturais existem para a equação x mais y mais z igual a 6. De novo, o exercício é o mesmo modelo. Eu estou trabalhando com soluções o quê? Naturais. Se eu estou trabalhando com soluções naturais, eu já tenho que pensar em quem é o conjunto dos números naturais. É lógico que todo mundo aqui está careca de saber que o conjunto dos números naturais é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, continua toda a vida, vai embora. Esse é o conjunto dos números naturais. Então, eu só posso admitir como solução 0, 1, 2, 3, 4, 5. Claro que eu já vou pensar em algumas soluções numéricas e vou fazer codificações. Então, eu já vou codificar isso aqui. Beleza? Porque codificar facilita. Então, eu vou fazer o processo inverso. Eu vou mostrar agora a codificação. Então, codificando. Bom, eu vou codificar da mesma forma. O asterisco vai representar uma unidade. Lógico. Né? E vou falar aqui, por exemplo, mesma coisa, ó, que a barrinha vai representar aqui o sinal mais. Então, ele apresenta o que separa o x do y do z. Né? Bom, codifiquei. Então, eu vou pensar numa possível solução. Então, quando eu fiz esse processo, eu já estou codificando, né? Agora eu vou pensar em algumas possíveis soluções. Então, pensar assim. Algumas soluções. Gente, não precisa escrever todas, eu só preciso entender algumas. Né? Então, como que a gente calcula, por exemplo, algumas soluções aqui? Bom, vamos pensar. 2 números que dá 8 era muito fácil, mas 3 números que dá 6. Por exemplo, pode ser 2 mais 2 mais 2. Agora, vamos representar isso codificado. Então, como que eu poderia representar 2 mais 2 mais 2, por exemplo? Né? Codificado. Eu poderia escrever assim, ó, asterisco, asterisco, barrinha, asterisco, asterisco, barrinha, asterisco, asterisco. Porque 2 mais 2 mais 2 vai me dar 6. Evidente, gente, olha que puta aula, velho. É isso. Você não aprende isso em qualquer lugar, não. Vou pensar em outra, sei lá, vou colocar aqui 5 mais 2, mais 2, mais 1, que dá 8. Né? Perdão, tem que dar 6, desculpa, eu viajando, né? 1 mais 2, então tem que colocar 3. 3 mais 2 mais 1. É hora que a gente viaja aqui mesmo, assim mesmo. É muita coisa para a gente dominar. É o aplicativo, é o tempo, é a gravação, né? Então, por exemplo, 3 mais 2 mais 1. Não importa. Uma outra, por exemplo, eu poderia colocar aqui 6 mais 0 mais 0, que dá 3 números também, né? De modo que a soma dá 6. Então, eu poderia colocar assim, ó, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais nada, Repara que em qualquer uma dessas soluções, eu vou pegar uma aqui que me interessa, eu tenho quantos símbolos? Mas vamos pensar quantos símbolos eu tenho aqui. Né? Lógico, evidente que aqui você vai perceber que nós temos aqui 8 símbolos. Só que desses 8 símbolos, eu posso afirmar que o asterisco se repete 6 vezes e que a barrinha se repete 2 vezes. Vou colocar aqui igual eu coloquei, né? 2 vezes. Então, o asterisco se repete 6 vezes e a barrinha se repete 2 vezes. Tiago, né? Não é assim. Por exemplo, vamos pegar uma outra aqui, para você entender. Isso aqui não é qualquer um que dá uma aula dessa, não. Então, presta atenção, velho. 2 mais 2
mais 2, por exemplo, eu tenho 6 asteriscos e 2 barrinhas. Ela representa para mim 2 mais 2 mais 2. A solução de baixo aqui do meio representa 3 mais 2 mais 1. A outra representa 6 mais 0 mais 0. Então, basta eu fazer aqui uma permutação com repetição. Então, se eu faço aqui uma permutação com repetição, isso aqui ficaria assim, ó, permutação com repetição, né, óbvio. De quantos elementos? Bom, eu tenho, então, 8 elementos. Só que, se você entendeu, eu tenho 6 asteriscos e 2 barrinhas. E é lógico que essa permutação, calculando, ela vai ser, então, 8 fatorial. Vou dar mais um espaço aqui. Dividido por quanto? Bom, aí eu vou colocar aqui 6 fatorial vezes 2 fatorial. Evidente. Aí, fazendo a continha aqui, o 8 desce até o 6 para cortar, vai ser 8 vezes 7. 6 fatorial vai cortar, o 2 fatorial dá 2. E 8 por 2 dá 4. 4 vezes 7, 28. Então, eu já fiz a conta da permutação com repetição. É óbvio que agora eu vou vir aqui, né? Vou colocar aqui o tracinho de fração aqui, ó, que o programa não foi feito para matemática. A gente, no momento de pandemia, inova e faz um negocinho desse aqui. É evidente que a minha resposta, então, são 28 soluções. 28 soluções para esta equação. Ah, Thiago, mas por que você pode afirmar, então, que são 28 soluções para esta equação? Porque eu codifiquei, eu te mostrei essa codificação num exemplo menor e deu certo. Então, no exemplo maior, ela também vai dar certo. Mas é evidente que é direito seu discordar e falar assim, não acredito nisso não, velho. Acredita não? Então, o Titi vai te mostrar que codificar é preciso e é mais fácil do que pensar nas soluções. Mas as soluções que eu poderia colocar aqui, né, vou usar algum artifício, lógico, de cálculo, né, para escrever isso, eu vou escrever todas as soluções. Então, vamos lá. As soluções seriam 2 pontos. Bom, aí vamos lá que eu vou por etapa. Bom, primeira solução aqui, valendo 0 para o primeiro valor, para o x, né, seria 0, 6, 0. Claro e evidente que 0, 6, 0, eu não vou escrever isso como solução não, que vai dar muito trabalho. Agora, eu mantendo 0 para o primeiro, então pode ser 5, 1. Mantendo 0 para o primeiro, pode ser 4, 2. Mantendo 0 para o primeiro, pode ser 0, 3, 3. Correto? Vai conferindo aí. Mantendo 0 para o primeiro, pode ser 0, 2, 4. Mantendo 0 para o primeiro, pode ser 0, 1, 5. Mantendo 0 para o primeiro, pode ser 0, 0, 6. E são todas soluções que dão 6. Então, 6, 0, 5, 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1, 5, 0, 6, mantendo o primeiro sendo 0. Se o primeiro número é 1, hipotético, né? 1. Então, agora eu quero números que somados vai dar 5, é o que falta para ser 6. Então, pode ser 5, 0, mantendo 1 para o primeiro, pode ser 4, 1. Mantendo 1 para o primeiro, pode ser 1, 3, 2. Vou colocar aqui a vírgula, senão falha. Mantendo 1 para o primeiro, pode ser 1, 2, 3. Mantendo 1 para o primeiro, pode ser 1, 4. Mantendo 1 para o primeiro, pode ser 0, 5. Então, 5, 0, 4, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 4, 0, 5. Se o primeiro for 2, então para 6 faltam 4. Né? Então, pode ser 4, 0. 2 para o primeiro, pode ser 3,
1. Mantendo 2 para o primeiro, pode ser 2, 2. Mantendo 2 para o primeiro, pode ser 1, 3. Mantendo 2 para o primeiro, pode ser 0, 4. Se o primeiro for 3, 3. Então, agora eu quero números que os outros dois, né? A soma dê 3. Então, aqui pode ser 3, 0, 3 para o primeiro. Aí pode ser 2, 1. 3 para o primeiro pode ser 1, 2. 3 para o primeiro pode ser 0, 3. Repara que o Tiago está escrevendo todas as soluções, né? Eu vou apagar os espaços aqui para facilitar para a gente escrever, né? Agora, sendo 4 primeiro para 6, faltam 2. Né? Então, 4 para o primeiro aqui, então faltam 2. Então, pode ser 2, 0. Pode ser 4, 1, 1. Ou pode ser 4, 0, 2. Repara que o número de soluções é diminuindo. Ser 5 para o primeiro, aí só tem duas posições, né? Pode ser 5, 1, 0, ou 5 para o primeiro, 0, 1. E por último, existe a solução 6, 0, 0. Repara, aí de novo, vou dar os espaços lá onde eu preciso dos espaços, que agora nós já escrevemos, né? Então, essas soluções aqui que o Tiago está colocando, né? É importante a gente entender. Não vai caber mesmo, não. Eu vou ter que tirar aqui. Desculpa, mas não cabe. Então, não adianta forçar a barra. Então, tá ali. Então, pronto. Agora, como que eu vou descobrir o total de soluções? Eu teria que somar, né? E aí, se eu chegar aqui, o total de soluções, é evidente que também vai ser igual a 28. Tiago, não acredito. Bom, então vamos pegar o mouse aqui e somar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Opa! Olha, Tiagão, deu 28 soluções. Deu 28 soluções. Então, repito, codificar é preciso. Você precisa saber codificar. Isso que o Tiago fez é muito importante. Isso que o Tiago fez é muito interessante. Existem 28 soluções. Estão todas aqui. Agora, codificando, eu uso apenas uma permutação com repetição. Queridos, novamente, a aula vai ficar muito grande. Não dá. Então, eu vou gravar uma aula extra e mandar para você, né? Chamado de permutação e codificação. Vou te mostrar outros modelinhos dentro dessas codificações. Vou te mostrar que codificar é preciso. E aí nós vamos entender perfeitamente esse tipo de situação. Beleza? Obrigado pela sua atenção. Faça bastante exercícios de permutação e até a próxima aula de arranjos e combinações, se Deus quiser. Bye, bye.